Vamos resolver o exercício 4 da lista número 4. Nesse problema, solicita-se que seja feito um esboço do gráfico de algumas funções. Pois bem, no primeiro item é desta função, módulo de x mais módulo de y igual a 1. Ou módulo de y igual a 1 menos o módulo de x. A primeira observação que devemos fazer desse problema é que o módulo, a função módulo é sempre maior ou igual a zero. Portanto, os pontos de x que estão no domínio dessa função são aqueles para os quais 1 menos o módulo de x é positivo. Ou seja, módulo de x menor ou igual a 1, ou seja, x entre menos 1 e 1. Então, não é qualquer x, são apenas os x nesse intervalo. Para esboçarmos o gráfico, a melhor coisa a fazer é tirar esse módulo. Nós sabemos que o módulo de uma quantidade é a própria se ela for positiva ou menos ela se ela for negativa. Então, temos que considerar 4 possibilidades. Aqui x e y positivos, aqui y positivo, x negativo, y e x negativos, y negativo, x positivo. Então, começando aqui, primeiro quadrante. Aqui x e y são positivos, então y é igual a 1 menos x. Então, ao tirar o módulo, isso fica y igual a 1 menos x. No segundo quadrante, quem é negativo aqui é x. Então, eu tenho que y é igual a 1 mais x. Nesse caso aqui, tanto aqui no terceiro quadrante, y e x são negativos. Então, nessa expressão eu vou ter menos y igual a 1 mais x. Então, aqui eu tenho y igual a menos 1 menos x. E, finalmente, aqui y é negativo e x positivo. Então, é como se tivesse aqui menos y aqui, então y é igual a menos 1 mais x. Pois bem, todas essas equações são retas. No caso que eu tenho mais x, é uma reta com coeficiente angular 1, e no caso que eu tenho menos x, é uma reta com coeficiente angular igual a menos 1. O coeficiente angular 1 significa uma reta fazendo um ângulo de 45 graus com o eixo x, quando é menos 1 é um ângulo de 135 graus com o eixo x. Então, temos a seguinte situação. Os pontos no domínio, sabemos que então o x está entre 1 e menos 1. Então, aqui, y igual a 1 menos x, uma reta com coeficiente angular 135. E quando x é 0, veja, ela passa em 1. Então, entre 0 e 1, então, este caso aqui é esta reta aqui. Nesse caso aqui, o coeficiente angular 1, é uma reta com 45 graus em relação ao eixo x. E quando x é 0, ela é 1. Quando x é menos 1, y vale 0. É esta reta. Nesse caso, veja, o coeficiente angular é o mesmo dessa reta. E quando x é 0, y é igual a menos 1. Quando o x ele vale menos 1, né, para x igual a 0. E quando x é menos 1, y é 0. Então, é esta reta aqui. E, finalmente, esta, coeficiente angular é o mesmo dessa. X igual a 0, y é menos 1. X igual a 1, y igual a 0. É esta aqui. Segundo item. Módulo de x menos módulo de y igual a 1. Então, nesse caso, módulo de y é igual a menos 1 mais o módulo de x. E, novamente, isso tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, módulo de x tem que ser maior ou igual a 1. O que nos dá duas possibilidades. Ou x é maior ou igual a 1, ou o x é menor ou igual a menos 1. São esses dois casos agora.
Vamos novamente tirar o módulo de acordo com os quadrantes em que se localizam os pontos x e y. Então, nesse primeiro caso aqui, y e x são positivos, então aqui y é igual a menos 1 mais x. Nesse caso aqui, então onde y é negativo, y é igual a menos 1, não, y é positivo e x negativo, então é menos 1 menos x. Aqui y negativo e x negativo, então fica negativo e negativo, então y é igual a 1 mais x. E finalmente aqui, quem é negativo é aqui o x, y, não, aqui x positivo, me desculpem, y negativo. Então, y é igual a 1 menos x. Então, o esboço do gráfico aqui eu tenho. Lembra-se que agora eu tenho x maior ou igual a 1 e menor ou igual a menos 1. Então, aqui, x maior ou igual a 1. Isso aqui é uma reta coeficiente angular de 45 graus. Essa aqui, quando x, vejam, se o x igual a 0 estivesse incluído, ela passaria por esse ponto. Quando x é igual a 1, ela é 0. Então, é esta reta aqui. Esta outra é a mesma situação, só que o coeficiente angular aqui é 135. Então, é esta aqui. Lembra que essa é a continuação dessa reta, né? E aqui um ângulo de 135. Mesma coisa para esta. Veja o coeficiente angular o mesmo aqui. E dessa outra é essa situação. Terceiro caso. Módulo de x menos 1 é igual a módulo de y menos 1. Pois bem, esse é um caso onde nós não temos problema com relação ao módulo. Né? Eu não tenho uma quantidade, outra não, então não tem esse problema. Todos os valores aqui de x e y entram, fazem parte, né? Todos os pontos x fazem parte desse domínio aqui, então não tem o mesmo tipo de problema. Vamos então já proceder, vamos ver como tirar o módulo aqui dessa expressão. Só que, olha, veja uma coisa, temos um pequeno detalhe aqui. Então, até aqui nós temos a seguinte situação. Aqui é quando o módulo de x, o módulo de x for maior que 1, é que a expressão, esse módulo, tem o próprio sinal, do x menos 1. Quando x for menor do que 1, eu tenho que trocar o sinal. Ou seja, em outras palavras, enquanto antes eu tinha que me preocupar aqui com x igual a 0, y igual a 0, e eu tinha esses 4 quadrantes, a mesma coisa aqui, aqui eu tenho uma coisa parecida, só que não é mais em torno do 0, mas em torno do ponto 1, 1. Então é essa a situação que eu tenho. É análoga à anterior, só que o ponto em questão onde eu tenho que mudar a minha análise aqui é o ponto 1, 1. Então, aqui, nessa região aqui, onde aqui eu tenho x maior que 1 e y igual a 1. E y também maior que 1, desculpa, nessa região. X é maior que 1 e y também é maior que 1. Então, nesta região, x menos 1 igual a y menos 1. Nesta região abaixo, y é menor do que 1. Então, o módulo de y menos 1 é menos y menos 1. Então, nessa região imediatamente abaixo, o x menos 1 continua, mas aqui é menos y menos 1. Aqui, nessa região, eu tenho menos x menos 1, porque o x é menor do que 1, mas o y ainda é maior que 1. Então, isso é y menos 1. E aqui, menos x menos 1 menos y menos 1. Vamos dar uma melhorada nessa situação aqui. Então aqui eu tenho y igual a 1, x igual a 1. Então, nessa região aqui, vejam, menos 1 e menos 1 cancelam,
Então, nessa região, eu tenho simplesmente y igual a x. Nesta região aqui, x menos 1 igual a menos y, menos com menos, mais 1. Então, se eu passo, por exemplo, esse mais 1 do lado de cá, fica menos 1, com esse menos 1, menos 2, mas eu tenho também o x, o menos y, fica aqui menos y, então, aqui, y igual a 2 menos x. Nesta região, mesma coisa, olha, menos com esse menos aqui fica um mais 1. Aqui eu tenho menos 1 para o outro lado, é mais 1, y igual a menos x mais 2. Y igual a 2 mais x. E aqui, vejam, menos x mais 1, menos y mais 1, 1 cancela, menos x igual a menos y, então y igual a x. Então agora, podemos fazer facilmente o gráfico. Então, o gráfico de y igual a x que vale nessa e nessa região. Aqui está o ponto 1, 1. Então, y igual a x. Essa reta, coeficiente angular 45 graus. A outra, me desculpe, aqui eu esqueci, menos aqui. Então, e nesse outro caso, a reta é a mesma, nessa região e nessa região é a mesma, coeficiente angular 135, só que ela passa por 1, então é algo como isso aqui. Tá? Veja, aqui é o ponto 2 e aqui também é 2. Bom, vamos para o próximo caso. O próximo caso, o item 4, é este módulo de 1 menos x igual a módulo de y menos 1, que é o mesmo caso anterior, né? Porque sabemos que o módulo de 1 menos x é igual ao módulo de x menos 1. Então, isso é exatamente igual ao item 3. O item número 5 é x2 mais y2 igual a 0. Ora, isso só tem solução, como isso é sempre o x² é positivo, y² é positivo, para isso ser 0, só ser x² e y² são iguais a 0. E x² e y² iguais a 0 significa que x igual a 0 e y igual a 0. Única solução possível, então o gráfico da função satisfazendo essa equação aqui é simplesmente um ponto, x, y, o ponto, origem do sistema de coordenadas. Nada mais. O item 6, o gráfico da função x vezes y igual a 0. Bom, isso é igual a 0, 6 só ser x igual a 0, y igual a 0, x igual a 0, então x e y. X igual a 0, portanto, todos os pontos que têm as coordenadas x igual a 0, portanto, é o próprio eixo y, e y igual a 0 corresponde ao eixo x. Então, y igual a 0 são, então, portanto, os dois eixos coordenados. 7, x2 menos 2x mais y2 igual a 4. Bom, para vermos o que acontece aqui, a gente já vê aqui um x² menos 2x, isso está pedindo para ser colocado dentro de um mesmo quadrado, né? É só chegar e escrever, somar e subtrair 1. Então, isso aqui é x menos 1 ao quadrado, portanto, eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, esse menos 1 para o outro lado, 4 mais 1, 5. Isso é, portanto, uma circunferência de raio raiz de 5 e centro 1, 0. Então, x, y, ponto 1, 0, é o centro da minha circunferência. Raiz de 5, bom, raiz de 5 é maior que a raiz de 4, que é 2, então 2 aqui, então é uma circunferência, não parece muito bem uma circunferência, mas o raio aqui, raiz de 5, é isso então, vamos colocar aqui, y.
E, finalmente, 7, x2 igual a y2. Para resolver essa equação aqui, eu simplesmente passo um lado para o outro. Isso é x menos y vezes x mais y igual a zero. Solução. Ou isso aqui é igual a zero, que implica que x é igual a y, ou isso igual a zero, x igual a menos y. E esse caso, então, corresponde. No caso, y igual a x, é essa reta, y igual a menos x, é essa reta aqui. É isso.